romper o silêncio, há vozes que clamam. Sonhos, desejos e vida não dá pra calar. Falam de um novo tempo, vida que vence o medo. Quando a paz e a justiça irão se abraçar, renascerá em cada gesto a esperança. Nova aurora, um novo dia, e surgirá em cada sonho a utopia. Em cada rosto, nova alegria. Somos pequenas sementes de um novo tempo. Filhos e filhas criados à imagem de Deus. Todos os povos da terra, venham e vivam a paz. Peçam a Deus pelo reino que em breve virá. Renascerá em cada gesto a esperança. Nova aurora, um novo dia, e surgirá em cada sonho a utopia. Em cada rosto, nova alegria. Renascerá em cada gesto a esperança. Nova aurora, um novo dia, e surgirá em cada sonho a utopia. Em cada rosto, nova alegria. Estarmos unidos em comunhão e amor nesta fraterna família dos filhos do Senhor. La, 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 la. O lema da semana que nos acolhe nesta noite, o lema da semana que inicia amanhã, diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus quando ele foi tentado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem não recebe a palavra não tem vida verdadeira. Que bom que nós podemos estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, para que Ele nos dê a vida verdadeira.
Comunidade pode sentar, vamos nos preparando para o próximo hino, sempre projetado aí, também colocando nos comentários. Você que está na sua casa também seja bem-vindo, nos acompanhando. Curta, compartilhe para que também mais pessoas possam acompanhar. Também se você quiser deixar o lugar de onde você assiste, isso sempre é legal a gente ver. E também pedido de oração, pode fazer aí nos comentários. Então assim com alegria vamos cantar Jesus em Tua Presença. Nos reunimos aqui. Estamos aqui, como diz esse hino, para adorar e louvar a Deus, mas também para diante dele reconhecer a nossa culpa, pedir perdão, para sair daqui aliviados e recomeçar a nossa vida com o perdão de Deus. Então eu convido para baixarmos a nossa cabeça e assim termos um momento de confissão de pecados. Senhor, confessamos diante de Ti a nossa dificuldade em dialogar, em servir e em sermos especialmente solidários. São muitas as barreiras, especialmente dentro de nós, que nos fazem tropeçar e não andar nos Teus caminhos. Muitas vezes nos deixamos vencer pelo medo e daí nos acomodamos. Outras vezes nos deixamos vencer pelo egoísmo, e quando agimos, o fazemos para tirar vantagem. Diante de Ti, da Tua presença, isso nos pesa, Senhor. E nós queremos Te pedir agora, de todo o nosso coração, cantando, perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Assim está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 5. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Nós somos as ovelhas perdidas, e quando nós somos perdoados por Jesus, nós somos encontrados por Ele. E Ele nos carrega nos ombros, cheio de júbilo. Não é feio ser pecador e reconhecer isso. É feio a gente não reconhecer. Porque Jesus quer nos perdoar.
A nossa vida existe a luta contra o pecado e também contra os sofrimentos do mundo. Cada um sabe que está cheio de sofrimento ao redor, né? E agora, com a pandemia, eles também aumentaram. Então, nós queremos agora clamar a Jesus pelas dores do mundo, cantando o hino 56 do nosso Inário Novo, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Vamos cantar realmente, assim, implorando a Deus que tenha piedade, lembrando, assim, de pessoas que estão internadas, que estão de luto, que estão sofrendo também. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé. Queremos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigada pelo teu perdão que nos devolve a vida e a alegria e nos faz continuar lutando contra o pecado que há em nós e contra o sofrimento que existe em nós e ao nosso redor. Muito obrigado pela tua palavra que nos alimenta e empurra para o serviço no teu reino. Ajuda-nos, Senhor, para que não desanimemos em nosso dia a dia, mas que apesar de tudo aquilo que enxergamos ao nosso redor, nós possamos continuar fiéis à tua palavra. Derrama o teu Espírito Santo nesta noite na pregação e nos concede clareza e compreensão. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. E entoamos, então, nos preparando para a pregação, o hino bem conhecido, Seu Nome é Maravilhoso. Podem sentar, Seu Nome é Maravilhoso.
graça e paz. Nós estamos, nos dias de hoje, muito bem informados, né? Como a gente tem informação? Só fica desinformado quem não quer se informar, não é verdade? As informações vêm de toda parte, de todos os lugares do mundo, em qualquer hora do dia. É tanta informação que a gente chega a ficar cansado de tanta coisa que a gente vê acontecendo em nosso mundo. Não é verdade? Só que quando a informação é demais, a gente corre o risco de já não mais saber o que é bom e o que é ruim. O que é verdade, o que é mentira. Porque um diz uma coisa, o outro lá diz outra, um conta de um jeito, o outro conta de outro jeito, e daí a pouco a gente já fica até desacreditado daquilo que a gente é informado. Também em relação às questões da fé, os assuntos da fé. Hoje são tantos testemunhos de fé diferente que a gente tem a oportunidade de conhecer, que a gente chega a ficar até em dúvida se a nossa fé, ela realmente é a melhor. E se a dúvida vem, de duas, uma, ou a gente desiste dela, ou a gente cada vez vai e se aprofunda mais nela para poder se assegurar. Não é verdade? Então, chegamos no tempo da quaresma. Este ano chegamos numa quaresma um pouco diferente, sem toda a festa do carnaval, com exceção de alguns aí que não deixaram de pular o carnaval, aí a turma da juventude, né, que sempre dá um jeito de pular um pouco, nem que seja só com uns 2, 3, né? Mas chegou o tempo do carnaval, e o carnaval foi diferente, a quaresma começou diferente, mas aquilo que é essencial para a gente refletir na quaresma está ao redor de todos nós. A quaresma, na Bíblia, ela é lembrada pelo número 40. Por isso a gente fala em quaresma, né? Quaresma vem do 40 dias antes da Páscoa. 40 dias do dilúvio. 40 dias Jesus sendo tentado no deserto. 40 anos o povo de Deus peregrinando no deserto. O número 40 na Bíblia, que nos remete à quaresma, ele está associado com um tempo de vida marcado pelo sofrimento, marcado pela solidão, angústia, incertezas, dúvidas, sentimentos que a gente vê muito claramente acompanharem Jesus no caminho da crucificação. Sentimentos que acompanham Jesus e continuam acompanhando a cada um de nós nos dias de hoje. Sentimentos que nos preparam para crer na Páscoa, crer na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, em sua paixão, ele está nos chamando para o período que virá, a Páscoa, onde a sua ressurreição vence morte, sofrimento, o mal, a solidão, a tristeza, o desprezo, a dúvida, a angústia, tudo aquilo que nos é próprio e que ele experimentou neste período
que ele caminha rumo à crucificação. Jesus, na paixão, na quaresma, ele nos lembra que ele conhece a realidade da vida humana. Ele conhece a experiência que nós passamos no dia a dia da nossa vida, seja ela qual for, porque ele próprio assim experimentou. Em vista deste tempo da paixão, que eu prefiro dizer o tempo da paixão do que o tempo da quaresma, porque a paixão nos lembra muito mais o sofrimento de Deus por nós. Ele é muito mais claro, a palavra paixão de Deus por nós é muito mais clara do que às vezes quando a gente fala na quaresma, o 40 nem sempre fica claro o sofrimento, apesar de que ele quer nos remeter a isto. Esse tempo da paixão, nós queremos refletir hoje a partir da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma carta que foi escrita na segunda geração de cristãos, e ela testemunha a nossa fé em meio a situações de perseguição, ameaças, prisão, morte. Apesar das provações, as comunidades para quem Pedro escreve, elas são chamadas a viver uma vida de santidade. Ele diz, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, introduzindo, ele diz: não se deixem moldar pelas paixões que vocês tinham anteriormente, durante a vossa ignorância, ou seja, antes de vocês conhecerem a Deus. Mas a referência de Pedro é para que os cristãos sigam a Jesus Cristo, não as suas paixões, não os seus sentimentos, mas que eles coloquem as suas paixões e os seus sentimentos à luz de Jesus Cristo, para assim viver em obediência a Ele, o amor fraternal na comunidade, um amor não fingido, não um amor de palavra, mas de fato e concreto. Pedro chama a comunidade a se amarem ardentemente, de coração. E ele diz: faço isso em conformidade com a palavra, conforme 1 Pedro 1, 22 e seguinte. Porque a palavra, ela é viva e perpétua. E exatamente porque a palavra de Deus é viva e perpétua, e ela nos dá a orientação, vamos agora ouvir 1 Pedro 3, 18 a 22. Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, guardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado, anjos, potestades e poderes. Quero destacar 2 aspectos aqui. O primeiro é que Cristo morreu. Pedro diz que Cristo morreu por quê? Pelos nossos pecados. A razão da morte de Cristo é que ele morreu
uma única vez pelos pecados. Não tem outra razão pela qual Cristo morreu. Não é porque o Império Romano era ruim, não é porque o Judas só o traiu. Não. A razão é pelos pecados que é de todos. Pedro é muito claro ao dizer à comunidade, quando ele chama esta comunidade a viver uma vida seguindo a Jesus Cristo. Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-vos a Deus, diz ele. A razão de Cristo morrer pelos nossos pecados é que Ele quer nos conduzir a Deus. Esse é o primeiro ponto que esse texto nos chama a atenção. A paixão de Cristo, a morte de Cristo, tudo o que Ele passou e que nós somos chamados a lembrar nesse tempo da paixão, nesse tempo da quaresma, foi para nos conduzir a Deus. Cristo morre, sofre por pecadores, não por santos, por pecadores. Ele se sacrifica por pecadores. Essa deve ser a motivação da comunidade para viver de coração o amor fraternal. Ele diz, a razão pelo qual nós somos chamados a nos amar é que Cristo amou os pecadores. Quem se nega a amar pecadores, está se negando a viver o amor de Jesus Cristo. E aí a gente fica sem palavras. Porque somente na força de Cristo é que a gente consegue amar pecadores. Porque pelo nosso amor, nós escolhemos quem nós amamos. E amar pecadores, isto implica enfrentar tribulação, dúvida, incerteza, momentos de angústia, às vezes até solidão, desprezo, como a gente aprende na própria palavra de Deus, que é viva e permanente. Jesus, diz a palavra que nós ouvimos, é o justo que morre pelos injustos, em vista do seu propósito de nos conduzir para Deus. Estar na fé significa viver segundo o propósito de conduzir pecadores para Deus. A principal razão de um cristão que congrega numa comunidade é, junto com outros, conduzir pecadores para junto de Deus. Nisto se evidencia se cremos ou não cremos, pelo número de pecadores que nós levamos para Deus. Assim aprendemos nas Escrituras. Pecadores, quando aproximados de Jesus Cristo, que chama e perdoa os pecadores, estes pecadores são transformados. A palavra diz que eles são regenerados para uma nova existência, uma nova esperança, como diz 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Estes pecadores, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, são feitos novas criaturas. Os pecadores, eles nascem de novo, como diz João 3. E a transformação que Jesus Cristo faz na vida de pecadores, podemos aprender com as histórias de Zaqueu, Nicodemos, mulher samaritana e tantos outros que foram aproximados de Jesus e tiveram a sua vida transformada. E à medida que nós olhamos para estas histórias, nós sabemos que caminho seguir. Em meio a tantas dúvidas, a tanta informação que nos deixa inseguros nos tempos de hoje,
quando nós olhamos para a história, nós percebemos o que é fato e o que é invenção humana. O segundo ponto a destacar aqui desse texto. O primeiro, então, que Cristo morreu por nós, morreu pelos pecadores, o santo o justo pelos injustos. O segundo, nos perguntamos, o que muda na vida dos pecadores o fato de Cristo perdoar? O fato de Cristo morrer por pecadores. O que muda na vida dos pecadores? Poderíamos dizer, muita coisa. Até o inferno, a Bíblia diz que muda. Como nós ouvimos aqui no texto, diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos. No versículo 19. Pregou aos espíritos em prisão. E esta palavra nos lembra, no credo apostólico, que Jesus Cristo desceu ao inferno ou desceu ao mundo dos mortos. Ou seja, a mudança que Jesus Cristo traz na vida dos pecadores atinge todos os lugares da existência do mundo. Não tem um lugar onde Jesus não chega com aquilo que ele fez. Até mesmo ele vai ao mundo dos mortos, vai ao inferno e prega aos espíritos em prisão. Muita coisa muda, mas eu quero destacar aqui para nós 3 aspectos. O primeiro é que aquilo que Jesus Cristo fez se torna efetivo na minha vida, na tua vida, à medida que eu reconheço que eu sou um pecador. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Enquanto eu não me reconheço como pecador, estou dizendo, eu não preciso de Jesus Cristo. Eu não reconheço que a morte de Jesus foi por mim. À medida que eu reconheço isto, eu estou reconhecendo que Cristo morreu pelos pecadores, entre eles, eu. Por isso, a primeira tese de Martinho Lutero, que nós lembramos as teses, as 95 teses que marcam o início da reforma da Igreja Cristã. A primeira tese, ela diz que Jesus Cristo nos chama a fazer penitência. E penitência significa, não uma vez, mas a vida toda. Somos chamados como cristãos a nos penitenciar a vida inteira. E como diz no batismo, morrer e ressurgir diariamente nova criatura. Um pecador sabe que a cada dia tem coisas que precisa adequar junto a Jesus Cristo. É mediante o penitenciar que eu percebo quão injusto eu sou, e é mediante o penitenciar-se que eu percebo quão justo Jesus é. E à medida que eu percebo quão pecador eu sou, mais eu percebo quanto eu preciso de Jesus. Para nos ajudar na vida de penitência, Martinho Lutero nos deixou o Catecismo Menor, que nós estudamos no Catecismo, e somos chamados a sempre de novo ter ele à mão para aprender como se penitenciar. Ali no Catecismo ele colocou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele colocou ali a confissão de fé, o credo. No Catecismo ele nos mostrou como se deve orar para Deus, nos dando a oração do Pai Nosso. No Catecismo nós aprendemos como Deus está conosco, nos acompanhando em nossa vida. Ele fala isso no batismo e na ceia. E também no Catecismo nós aprendemos a confessar os pecados e buscar perdão junto a Deus. Tudo para que a nossa penitência nos conduza para perto de Jesus Cristo. O segundo aspecto,
O segundo aspecto, o primeiro aqui, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e eu reconheço isso. E eu faço isso mediante penitência. Por isso o tempo na quaresma, tempo de penitenciar-se, e que deve ser todos os dias. O segundo aspecto, a morte de Cristo por nós não tira a imundícia da carne, diz aqui a carta de Pedro. A morte de Cristo não nos livra do pecado, no sentido de que a nossa carne agora não tem mais pecado nenhum. Ela nos livra do pecado diante de Deus. Mas nós continuamos na carne. Nós continuamos sofrendo. Nós continuamos experimentando solidão, angústia, medo, falta de confiança, infidelidade, injustiça. A palavra está nos dizendo que nós não somos libertados plenamente da imundícia da carne, porque enquanto nós vivemos, nós estaremos na carne. E se nós estamos na carne, o pecado continua em nós. E o tempo da paixão é tempo de reflexão e meditação sobre esta nossa condição de estar na carne à luz de Jesus Cristo. As imundícias da carne fazem as pessoas a fazer coisas más. Jesus nos libertou disto perante Deus, e por isso Ele é nosso Senhor e Salvador, mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos na carne, e as imundícias da carne levam pessoas a fazer coisas más. Por isso, pessoas mentem, movidas pela carne, enganam, fazem fofocas, prejudicam o próximo, se corrompem, roubam, pulam a fila da vacina, porque querem garantir a sua vida. A imundícia da carne faz a gente fazer coisas más que prejudicam o nosso semelhante. Isso também se vê ainda nos dias de hoje, que a carne continua agindo sobre o nosso ser. Também os nossos governantes, nossos líderes, nossas autoridades, elas fazem mal ao povo, movidas pelos seus interesses. Interesses maus. Agora, a imundícia da carne, ela também faz pessoas a fazer coisas boas. Isso que é o interessante, quando a gente reflete a nossa vida à luz da palavra. A imundícia da carne, ela não faz só a gente fazer coisas más, mas ela faz a gente fazer coisas boas, para ganhar, muitas vezes, prestígio, reconhecimento. Me chamou muita atenção o depoimento de um prefeito que foi questionado porque ele tomou a vacina, sendo que ele ainda não estava na hora, não estava enquadrado. Aí ele diz, olha, aqui na minha cidade tem muitos índios, e eles não estavam querendo tomar a vacina. Então eu tomei a vacina para dar o exemplo para eles. Na visão dele, ele fez uma coisa boa. Não é verdade? Eu tomei a vacina para dar o exemplo para que os outros índios tomem. Mas é isso que a palavra está nos dizendo. A imundícia da carne faz com que a gente age em favor de si próprio. Às vezes a gente faz coisas boas, tentando tirar vantagem para si, ganhando prestígio, ganhando reconhecimento, ganhando uma melhor saúde, ganhando menos risco de vida. Ou seja, a pessoa faz coisas boas para parecer melhor do que ela é. Ajuda, muitas vezes, para ser ajudado. A motivação da pessoa é o seu próprio interesse. E aí, eu me lembrei de um mito de Platão. Platão é um pensador que viveu do século IV, 3-4 a.C., 428 até 347 antes de Jesus Cristo, bem antes de Jesus.
E Platão, no segundo livro, A República, ele, em diálogo com um outro pensador, Sócrates, onde ele reflete esse diálogo com Sócrates, ele discute ali, neste livro, a importância das leis na condução da vida humana. E a importância das leis para evitar o abuso de poder por parte das pessoas. Ele diz que as pessoas só agem dentro de uma conduta sociável quando são guiadas por boas leis. Ou seja, ele defendia que era necessário criar boas leis para que as pessoas mantivessem certas condutas sociais. E é nesse contexto que, então, Platão conta um mito chamado o mito do anel de Giges, que hoje a gente pode perceber como é a condição humana através dele. Diz o mito assim: Giges era um pastor de ovelhas que estava nos campos, trabalhando, era considerada na sociedade uma pessoa justa, íntegra, agia com retidão, era um bom cidadão, por assim dizer, honesto, humilde, e ele trabalhava para o rei da Lígia. E um dia desses, no trabalho, então, ocorre um terremoto que abre uma grande vala. E Giges desce por essa vala, e lá nessa vala ele encontra um tesouro, com muitas riquezas, com muitas relíquias, e dentro desse tesouro tem um cavalo de bronze. E esse cavalo de bronze tem várias janelas, várias perfurações, e ele olha para dentro desse cavalo de bronze e vê que ali tem um cadáver, tem um corpo. E na mão deste cadáver tem um anel. E Giges resolve tirar este anel do cadáver e volta então para a sua vida normal, para os seus afazeres. E entre as coisas que ele tinha que fazer, ele tinha reunião com os demais pastores que trabalhavam para o rei, onde tinha que fazer o relatório dos seus serviços. E ele está ali naquela reunião, esperando a sua hora para falar, como quando a gente está na reunião fica meio impaciente, e ele começa a mexer no anel, e ele vira o anel para dentro da mão, e ele se torna invisível. E ele percebe isso porque os outros pastores continuam falando dele como se ele não estivesse ali. Mais um pouco ele vira o anel novamente e ele se torna novamente visível. E assim ele percebe que aquele anel tem um poder de deixar ele invisível. E esse poder, ele sabe que é uma grande vantagem perante as demais pessoas na sociedade. E então, Giges assim convence os demais para se tornar um emissário do rei e começa a frequentar o castelo. Ele então desposa a esposa do rei, resolve matar o rei e se tornar o soberano da Lígia, do reino da Lígia. Platão conta esse exemplo para mostrar como o ser humano se corrompe diante do poder que ele recebe. O mais pacífico, o mais honesto dos seres humanos acaba se corrompendo diante de um grande poder. Quando isto ocorre mediante a ausência de leis para frear os impulsos egoístas. É isto que Platão está defendendo, que quando não tem leis que freiam os impulsos egoístas, então as pessoas se corrompem. E Platão diz: e qual a pessoa que deixaria de tirar vantagem, caso recebesse esse poder? E ele reflete mais ainda. Ele diz: independe se o anel caia na mão de alguém de boa índole ou de má índole. Ambos vão usar o anel em função do seu interesse.
Quem assistiu o filme Máscara, tem uma relação parecida. O filme Máscara, ele coloca a máscara e ele se transforma numa outra pessoa. E o primeiro que coloca a máscara, ele usa a máscara para fazer coisas boas. Mas depois vem um outro que coloca a máscara que não usa para fazer coisas boas. Mas exatamente Platão quer refletir como que o ser humano se deixa corromper pela situação do poder. Poderíamos perguntar, qual é o anel de Giges hoje? Onde nós temos poder hoje? O celular não deixa de ser um anel de Giges que está na mão de cada um de nós. Tem pessoas que vão usar ele para fazer coisas boas e outras vão usar para fazer coisas más, com o mesmo celular. Mas com isso Platão quer dizer, vejam como é a condição humana. A condição humana se apropria de coisas que não lhe são próprias e usa isso conforme os seus interesses. O texto que nós aqui ouvimos de 1 Pedro, ele também nos traz uma iluminação nesse sentido. Porque, mesmo que a gente tivesse boas leis para o uso do celular, nós sabemos que o ser humano não é capaz de viver uma vida íntegra segundo as leis. E isto o povo de Israel tentou durante anos, viver segundo a lei, ser salvo pela lei, e se perdeu. E então veio Jesus Cristo. E o texto exatamente aqui de Pedro quer nos mostrar que Jesus Cristo veio nos habilitar a lutar contra as imundícias da carne. Nós recebemos para esta luta, diz o texto, nos versículos 20 seguintes, o batismo, que equivale para nós o que a arca foi para Noé e aqueles que creram nas promessas feitas a Noé. Aqueles que não creram ficaram de fora da arca. Com isso Pedro está dizendo, aqueles que creram em Jesus Cristo e receberam o batismo, apesar da imundícia da carne, lutam e combatem as paixões da carne. As paixões da carne levam sempre o ser humano a fazer as coisas conforme o seu interesse, mesmo que aos olhos do mundo, aquilo que fazemos é bom, mas muitas vezes movido por interesse próprio. E a fé quer nos libertar de uma vida em defesa dos seus interesses, porque Jesus Cristo, ele vem e dá a sua vida por nós. Por isso, chegamos no terceiro ponto e o último, a fé em Jesus Cristo nos concede uma boa consciência para com Deus. A boa consciência para com Deus se sobrepõe às leis, aos que os outros pensam de nós. Por quê? A lei, por melhor que ela seja, ela ainda assim pode ser manipulada pelo ser humano. Por isso que no Brasil a gente diz que a mesma lei que prende o bandido é usada para soltar o bandido, porque as leis podem ser manipuladas. Jesus Cristo é aquele que vem dizer, precisamos sim de boas leis, e elas podem nos ajudar. Mas se o nosso coração não estiver a lei maior, que é o temor a Deus, nós estamos sujeitos a usar tudo aquilo que temos em favor de si próprio e não em vista do propósito de levar pecadores a Jesus Cristo. A boa consciência nos diz que diante de Deus não há justo nem sequer um. A boa consciência nos chama a nós irmos em frente, mesmo quando somos acusados falsamente. A boa consciência, na fé em Jesus Cristo, nos chama a reconhecer nossos pecados e pedir perdão. Tempo da Quaresma é tempo de nós estabelecermos uma boa consciência para com Deus, independente das leis que somos capazes de cumprir ou não.
os efeitos disso é que nós vamos usufruir de uma boa saúde, como diz Tiago, capítulo 5. Confessai, pois, os vossos pecados diante de Deus, orai uns pelos outros para serdes curados. E também, Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A boa consciência chama a uma vida de amor fraternal, onde um carrega a carga do outro, porque Jesus Cristo já carregou a nossa. E esta é a promessa de Deus nesse tempo da paixão. Quando levamos as cargas uns dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo, estamos nos penitenciando e recebendo o perdão de Deus para a nova vida. Amém. Então vamos entoar o próximo hino. Se sofrimento te causei, Senhor. Nós vivemos entre o pedido de perdão a Deus e o pedido que Ele transforme a nossa vida. Então, bem bonito, se sofrimento te causei, Senhor. Temos alguns comunicados à comunidade. Obrigada. Próximo culto, no próximo domingo, dia 28, às 9 horas da manhã. Então, agora sempre temos um culto no sábado à noite, né? E é bom. Tem pessoas que gostam, aí no domingo pode, quem sabe, fazer outra coisa, ou ficar em casa, que também é bom, né? Recomendado. Mas, então, sempre agora, terceiro final de semana, a gente tem o culto, então, no sábado. E no próximo domingo, então, às 9 horas da manhã. A oferta de hoje se destina para o sino do trabalho com pastores eméritos, pastores aposentados. E a última oferta se destinou aqui à comunidade para a reforma do telhado, que nós vamos ter que começar, né? Tá feia a coisa e nós vamos ter que começar isso, então a oferta somou R$ 407 e foi destinada para essa obra. Temos quarta-feira reunião do presbitério às 19h30, quinta-feira diretoria da OASE às 14h30. Então, notem bem lá no calendário, está OASE, quinta-feira, mas nós não vamos começar a OASE ainda, nós vamos primeiro fazer a reunião da diretoria, conversar direitinho, como é que nós vamos nos organizar, e daí a gente vai avisar, então, provavelmente na próxima, que está no calendário, então já vai ter OASE, tá? Então, quinta-feira agora é somente diretoria da OASE, às 14h30. Sexta-feira tem a OGA, o grupo dos homens, às 19h30. Né? Então, vocês têm o grupo lá, já estão combinando tudo. O plantão desse final de semana é o pastor Flávio Paiter. Seria a pastora Márcia, talvez vocês vão ver aí no jornal, mas como ela está ainda em recuperação da Covid, então é o pastor Flávio da mesma paróquia. Teremos a venda de cuca e pão. Vocês podem ver aí, né, o evento dia 12 e 13 de março. Tem um tempinho, mas já dá para ir divulgando, né? Então, a gente já vai se organizando aqui naquele final de semana para comprar cuca aqui na igreja e pão. E também ajudar a divulgar.
Logo mais já vai estar no Facebook também essa propaganda, então vocês ajudam a gente a divulgar. Esse evento também vai ser para o telhado. Acho que a gente vai precisar bastante cuca e pão, né? Para conseguir arrumar o nosso telhado, mas nós vamos chegar lá, né? E, então ali tem algumas coisas que pode ser doado. Tem um errinho de português ali, mas beleza, né? Ovos, maisena, leite integral, banha, açúcar, fermento de pão, leite moça. Então essas coisas, quem quiser entregar até o dia 9 de março, tá? Podem falar aí com a Mônica, o Manuel, o Zig, o pessoal da diretoria, né? Que está aí. Então, para organizar isso, a gente não colocou a quantidade, mas isso vai ser feito mais ou menos como da outra vez. Na secretaria, né? Trazer na secretaria, sim. Isso. A secretaria sempre das 13 às 17, todos os dias de semana, e ao sábado das 8 ao meio-dia. Tem algum aniversariante entre nós da semana, até o dia de hoje? Seria até amanhã, né? Até amanhã, alguém? Ninguém. Ou está quietinho? Ninguém? Aqui da live, vamos ver. Ah, tem uma, né? Anita Fac. Anita Fac era ontem, o aniversário dela, o grupo da UASE, todo mundo colocou lá os parabéns para ela. Não sei se a Anita está nos assistindo, quem sabe sim, né, Anita? Então, um grande abraço para ti, muitas forças. A Anita também, que agora cuida do esposo, que vai passar por um tratamento. Muitas forças a você também, Anita, e que Deus te abençoe. Também queremos nos alegrar aqui com as pessoas que nos assistem de Trombudo Central, Santa Catarina, de Itapema, Santa Catarina, e de 2 Irmãos no Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas que colocaram aí na live, sejam sempre bem-vindas, então, também em nosso culto online. Aniversário de casamento, eu não pedi? Não? Ninguém? Muito bem, então deve ser porque é muito quente, né? Ninguém casou nessa época, né? Temos pedidos de oração? Alguém gostaria de colocar algum pedido aqui na oração final? Tudo tranquilo? Então vamos nos colocar em pé para essa palavra de oração. Aqui é Mateus e Natine, é isso, Bárbara? Mateus e Natine. Então, oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a compreendermos cada vez mais a Tua palavra, que ela seja a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Pedimos-te pelas pessoas doentes, lembramos aqui especialmente a Rúbia de Oliveira, o pastor Rony, o pastor Milton e tantas outras pessoas que estão em tratamento por causa da Covid. Lembramos também o Mateus e Natine, que também sofrem por causa dessa maldita doença. Pedimos-te também pelo cuidado da vida de pessoas e de todo o meio ambiente. Lembramos pessoas que estão morrendo de frio nos Estados Unidos, no inverno tão rigoroso que eles estão experimentando. Lembramos pessoas que morrem pela Covid e tantas outras doenças. De maneira especial, lembramos a família enlutada de Leia Stang de Oliveira. Ela que foi alguém muito engajada na vida da igreja. Senhor, nós te pedimos que Tu console agora com a Tua palavra os familiares enlutados. Cuida da nossa comunidade para que a chama da fé não se apague. Lembramos todos os nossos membros e também de maneira especial as pessoas que nos assistem lá das suas casas, aquelas que estão se cuidando. Ajuda-nos a vivermos todos nós a Tua vontade em nosso dia a dia. E que possamos olhar para a nossa vida, para os nossos erros e buscar a força em Jesus Cristo, como ouvimos na pregação, para mudar a nossa vida e que Tu possas nos transformar. E tudo mais, Senhor, nós queremos aqui nos unir orando com toda a confiança, assim como Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim nos despedimos cantando o hino Conta as Bênçãos. A nossa vida, apesar dos sofrimentos, ela é cheia de bênçãos, não é verdade? Então vamos cantar esse hino com alegria. Quem pode ficar de pé, daí sai melhor. Conta as bênçãos.
assim é, né? Que nós possamos contar e agradecer pelas bênçãos. Queiram assim receber a bênção de Deus e que Ele vos acompanhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. 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 Vamos em paz, que Deus nos guie, nos guarde e até o nosso próximo encontro.